Olá, eu sou Manara Cozendei, sou professora, treinadora comportamental. Sou diretora da Performance Rede de Ensino. Atuo há mais de 14 anos na educação. É um prazer estar com você nessa jornada de inteligência emocional. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O tema da minha primeira palestra é Autoconhecimento, o caminho para a inteligência emocional. Eu começo com uma citação muito conhecida de Aristóteles, que diz que conhecer a si mesmo é o começo de toda sabedoria. E por que é tão importante se conhecer? Você poderia me perguntar. Primeiramente, é necessário compreender que o conhecimento de si mesmo exige mudança de mentalidade. Antes de tudo, é preciso ter percepção sobre si mesmo, conhecer os próprios sentimentos e emoções. E eu já te pergunto, você conhece seus sentimentos e suas emoções? Conhecer os seus sentimentos e entender como eles geram as emoções que você sente é um dos principais caminhos do autoconhecimento. Entretanto, é importante entender a diferença entre sentimento e emoção, para que você consiga compreender a origem deles e que tenha maior controle sobre sua vida, desenvolvendo a inteligência emocional. As emoções são respostas comportamentais e cognitivas automáticas, geralmente inconscientes, disparadas quando o encéfalo detecta um estímulo significativo, seja ele positivo ou negativo, carregado. O sentimento, por sua vez, é o significado que o cérebro dá para a experiência fisiológica que a emoção gerou. Então, é a percepção consciente dessa experiência. Ou seja, as emoções dão origem aos sentimentos, enquanto as emoções se referem a uma reação instintiva, uma resposta neural para os estímulos externos, tal como o choro ou o riso. Os sentimentos em geral refletem como a gente se sente frente a uma emoção. Outro benefício que o autoconhecimento traz é a possibilidade de conseguirmos entender melhor outras pessoas. Então, ao invés de se chatear com alguém porque fez algo que não gostou, o ser humano que conhece a diferença entre emoções e sentimentos conseguirá ter uma visão diferente e mais positiva. Isso proporcionará uma melhora nos relacionamentos pessoais de todos os tipos, desde os mais próximos até os profissionais. Pesquisas científicas já comprovaram que os sentimentos e emoções do ser humano começam a existir ainda no útero da mãe. Então, tudo aquilo que é sentido ao redor do bebê que está em fase de desenvolvimento é absorvido por ele. Por exemplo, medo, insegurança, alegria, raiva, rejeição são exemplos de sensações que o indivíduo pode sentir desde o início da sua existência e que serão determinantes na formação de sua personalidade. Na primeira fase da vida, que vai do útero a até por volta de 7 anos de idade, uma pessoa irá registrar as emoções vividas, irá interpretá-las subjetivamente de acordo com suas experiências e então vai criar padrões de sentimentos e de comportamentos. Um indivíduo, por exemplo, que durante esse período foi encorajado pelos pais, pelos professores, pelos familiares sobre suas qualidades, tem grandes chances de se tornar um adulto mais seguro e consciente dos seus talentos. Por outro lado, aqueles que criaram seus padrões de comportamento com base em sentimentos de repressão, de rejeição, por exemplo, podem se tornar inseguros e ter problemas de autoestima. Mas a boa notícia é que é possível ressignificar esses sentimentos e encontrar mesmo nessas experiências negativas aspectos que levem ao crescimento, o que se torna possível através do autoconhecimento. Você tem consciência das suas próprias potencialidades, dos seus pontos fortes, das suas limitações, seus pontos de melhoria? Independente de quem somos, todos nós temos pontos fortes e pontos também de melhoria.
Mas, muitas vezes, a visão que temos a respeito de nós mesmos é deturpada. Nos vemos pelo que ouvimos de outras pessoas, ouvimos de familiares, amigos, conhecidos e também de pessoas desconhecidas. E acreditamos muitas vezes que não somos capazes, que somos frágeis, limitados, entre tantas outras coisas. O que ouviram de outras pessoas de si mesmos é tão forte que até hoje muitas pessoas se rotulam como burras, feias, incompetentes, dentre tantos outros sentimentos que as limita, porque ouviram palavras negativas e as guardaram como verdade absoluta. E esse sentimento as aprisiona e as impede de percorrer o caminho do autoconhecimento. A trilha do autoconhecimento nos permite ter discernimento para entendermos quem de fato nós somos. Muitas pessoas passam a vida como meros espectadores, não se permitem descobrir suas potencialidades. Todos nós, seres humanos, somos dotados de dons e que de certa forma nos complementamos como numa grande orquestra, que cada um é responsável por tocar um instrumento. Nós somos assim. Uns sabem tocar instrumento musical, outros cantam, outros sabem cozinhar, bordar, entre tantas outras atividades. E você, sabe qual é o seu dom mais precioso? Você sabe qual é a sua habilidade mais preciosa? Se você ainda não sabe, esse é o momento de começar a descobrir ou de se redescobrir. As crianças aprendem algo novo e imediatamente seus rostos se iluminam, um sorriso esplêndido e até uma gargalhada é dada ao acaso, sinalizando a felicidade por aprender algo novo, algo que até então não tinham habilidade de fazer. E assim foi comigo, foi com você e com todos os seres humanos quando crianças. Mas, com o tempo, nós vamos perdendo o encanto e a capacidade de contemplar o belo, as pequenas coisas ou até as grandes conquistas. Os anos nos trazem maturidade e com ele muitos compromissos, responsabilidades que nos traz sentimentos de obrigação por fazer, por descobrir uma forma de resolver um problema. E muitas vezes vamos perdendo ao longo da vida esse dom tão precioso de reconhecer nossas vitórias, nossas conquistas e o pior, muitas vezes ficamos esperando que o outro nos reconheça, que o outro nos valorize. E eu te pergunto, você se valoriza? Você reconhece as suas conquistas? Você reconhece as suas vitórias? Os seus aprendizados diários? É fundamental que você entenda que você é autor da sua história. Eu te convido a partir desse momento a olhar para dentro de si e se permitir se encontrar com você mesmo. Sabe? Como olhar no espelho, olhar demorado, contemplando as suas conquistas, suas vitórias. Se você não fez isso até hoje, hoje é o dia. É importante que você compreenda que as ações e pensamentos que você adota hoje, no seu presente, determinarão aquilo que você será e fará no futuro. O autoconhecimento nos ajuda a vencer medos, traumas e crenças limitantes que nos impedem de prosperar e potencializar os nossos pontos positivos. Quanto mais nos conhecemos, mais poderosos e corajosos nos tornamos para superar os obstáculos da nossa vida. Vivemos momentos de grande pressão, imprevistos, mudanças de rota, riscos e incertezas. Fazemos planos e planejamentos que mudam muitas vezes por conta de interferências externas ou por conta de reações que temos a acontecimentos do cotidiano, do dia a dia. Como, por exemplo, a chuva fez mudar a rota, você está atrasado para o trabalho, o trânsito está tumultuado, alguém faleceu, seu melhor amigo foi demitido, o pneu do carro furou, alguém te fechou no trânsito, você tem 2 compromissos no mesmo horário, seu irmão foi assaltado, seu ex-namorado ou ex-namorada apareceu, você recebeu 2 propostas de emprego, acordou atrasado, prendeu o dedo na porta, seu filho acordou doente, seu time do coração perdeu. É segunda-feira e está todo mundo de mau humor. Pois é,
O que pode fazer a diferença sobre todos esses acontecimentos é a escolha sobre como você vai reagir a cada um deles. Portanto, quanto mais eu me conheço, melhor eu tenho condições de me gerenciar. Eu preciso saber por que eu ajo ou reajo de forma X ou Y nos acontecimentos da vida. Este é um caminho contínuo de aprendizado e grandes reflexões. Para realmente você tomar as rédeas da sua vida, você precisa criar consciência, olhar de uma maneira que você não está acostumado e se questionar. Fortaleça essa disciplina de agir diferente, ao invés de ficar sempre fugindo da responsabilidade ou ainda procurando culpados. Faça uma avaliação das suas próprias decisões e dos seus comportamentos. Isso não só beneficiará a sua vida particular, mas também o seu ambiente de trabalho e sua vida como um todo. Albert Einstein já dizia que insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Faça diferente para obter resultados diferentes. O que você fez de diferente neste último mês, nessa última semana, nesse último ano? Eu te convido a uma breve reflexão. O que será da sua vida daqui a alguns anos se você continuar fazendo exatamente o que tem feito até agora? Quantas vezes você gostaria de alcançar um resultado diferente, mas não se propõe a arriscar uma forma diferente de agir ou de pensar? Muitas pessoas querem mudar de vida, mas não estão dispostas a mudar de rotina, mudar de pensamento, agir de forma diferente. Você precisa entender que cada pensamento que você tem gera um sentimento. Todo sentimento te leva a alguma ação e toda ação gera um resultado. A forma como você sente determina como você irá agir. Quanto mais eu me conheço, melhor eu tenho condições de me gerenciar. Esse é o primeiro passo da inteligência emocional. A escolha de como nós vamos agir é particular e sobre ela temos algum controle. Você pode arruinar o dia inteiro ou digerir um acontecimento de uma forma mais leve. Já percebeu que as pessoas agem de forma diferente diante do mesmo acontecimento? Nós temos tendência de buscar no ambiente externo soluções para os nossos problemas, embora quase sempre a verdadeira solução esteja dentro de nós mesmos. Quando algo de negativo acontece, a primeira reação é encontrar um culpado ou mesmo se culpar. Mas será que se tornando vítima ou ainda transferindo a culpa para outras pessoas fica realmente mais fácil de enfrentar determinadas situações? Ao substituir a palavra culpa pela responsabilidade, transferimos a conotação negativa para um novo significado, uma nova chance e possibilidade. A autorresponsabilidade é a capacidade de atribuir unicamente para si a responsabilidade sobre aquilo que aconteceu em sua vida, seja positivo ou negativo. Essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida, mas que exige treino e dedicação. Estamos muito acostumados a transferir a culpa, em especial quando falhamos de alguma forma. Da mesma forma, você pode não conseguir controlar sentimentos e emoções negativas, como raiva, frustração, desânimo, mas você pode controlar como reage a essas emoções. Entender essa possibilidade de controle vai abrir os seus olhos para uma nova perspectiva. Agindo de maneira assertiva, positiva e responsável, você poderá ir muito mais longe. É importante você saber o que te gera irritação, estresse, descontrole emocional, agressividade, insegurança ou medo. Se você conhece e avalia os porquês, você tem melhores condições de escolher agir ou reagir de maneira diferente. Tratam-se de escolhas conscientes que são possíveis através de ferramentas do autoconhecimento. Quando você pratica a autorresponsabilidade, traz para si o controle sobre os eventos da sua vida. Afinal, se você é responsável pelas situações, você pode mudar os resultados que está conseguindo através das suas ações. Com autorresponsabilidade, você se torna o protagonista da sua história. A autorresponsabilidade é essencial para você
tomar as rédeas da sua própria vida e se tornar o protagonista da sua história. Você é protagonista da sua história ou os outros decidem o caminho por você? Primeiro vamos entender o que significa ser protagonista. Imagine um avião. Ele representa a sua vida. Nele há o piloto, o copiloto e os passageiros. Qual deles você é? Ser protagonista é fazer o que precisa ser feito para que os seus planos saiam realmente como você espera. E não que você seja uma vítima do destino ou do planejamento de outras pessoas. Também é preciso ter consciência de que momentos ruins acontecem com todo mundo. Porém, eles são passageiros e o que importa é como você age para tornar esses acontecimentos melhor. Para sermos plenamente realizados, precisamos encontrar um sentido naquilo que estamos vivendo e não apenas sobreviver a mais um dia, a mais um mês, a mais uma semana. Assumir a responsabilidade é um ponto crucial para assumir o controle da sua vida, ou seja, assumir a responsabilidade pelos seus atos, por suas palavras, por suas vitórias e também pelos seus fracassos. É ter consciência que ao assumir o controle das suas decisões, você também será capaz de assumir o controle das mudanças e do sucesso das suas realizações. Faz sentido isso para você? Saber lidar com as próprias emoções é um desafio em todas as áreas da existência humana. No trabalho, nas relações familiares, com amigos e demais pessoas que fazem parte da nossa vida social. É importante saber reconhecer e lidar com as emoções e seus consequentes comportamentos. A inteligência emocional é composta por uma série de habilidades que possibilitam uma vida mais equilibrada. O autoconhecimento é um dos pilares fundamentais para desenvolver a inteligência emocional. E assim permitir que o indivíduo olhe para suas próprias emoções e entenda como suas reações diante de cada emoção. Pessoas que se dedicam a desenvolver o autoconhecimento adquirem um controle maior em todos os tipos de situações da sua vida cotidiana, como por exemplo, diminuem os níveis de ansiedade e estresse, melhora o relacionamento interpessoal, tem mais empatia pelo outro, tem mais equilíbrio emocional, aumenta a autoestima, a autoconfiança, entre outros. Isso acontece porque o autoconhecimento e o autodomínio estão completamente relacionados e um depende diretamente do outro para existir. Se você deseja enfrentar os desafios de maneira inteligente, é essencial que você entenda como você reage diante dos problemas e aprenda a focar no lado positivo de todas as situações. Para finalizar, vou deixar algumas dicas de como a inteligência emocional poderá te auxiliar no processo de autoconhecimento. Primeira dica: aprenda a gerenciar suas emoções. Para fazer escolhas de maneira consciente, é fundamental que você saiba gerenciar as suas próprias emoções. Uma tarefa que exige a realização de um exercício de reconhecimento sobre cada emoção interfere em suas reações e comportamentos. Dessa forma, você não perderá mais tempo tentando encontrar culpados pelas situações difíceis da vida e passa a assumir a responsabilidade por tudo que acontece. Lembre-se, indivíduos que adquirem consciência sobre os próprios comportamentos conseguem fazer escolhas assertivas e não deixam as emoções impactarem negativamente em suas ações e nos seus relacionamentos. Segunda dica: dedique-se a saber quem você é. Entenda o que você realmente gostaria de estar fazendo em todos os âmbitos da sua vida. Muitas vezes, os seres humanos deixam a vida correr no piloto automático e acabam se afastando da sua própria essência e dos seus sonhos. Para nos aproximarmos de quem somos verdadeiramente, é preciso se conhecer, compreender e aceitar-se. Identifique suas principais habilidades e os seus dons naturais, assim como suas fraquezas e pontos que precisam ser desenvolvidos. Valorize e ressalte seus pontos fortes
e use-os a seu favor. Não desperdice tempo se culpando por suas falhas. Prefira canalizar essa energia para encontrar alternativas práticas para se desenvolver. Terceira dica: descubra e enfrente seus medos. Quantos sonhos você deixou na gaveta, deixou para trás por causa do medo, da frustração ou até mesmo do fracasso? Muitas vezes permanecemos em um emprego que não gostamos, por medo de sair da zona do conforto. Ou ainda insistimos em um relacionamento em que não existe mais amor apenas por medo da solidão. Dedique-se a descobrir quais são seus medos que te impedem de tomar decisões e te afastam dos seus reais desejos. Desenvolva a sua inteligência emocional. A inteligência emocional não é uma disciplina ensinada nas escolas. Talvez esse seja um fato que explica por que a depressão e o desenvolvimento de outras doenças associadas a causas emocionais vem crescendo de forma acelerada. Lembre-se sempre que o autoconhecimento é o caminho para a inteligência emocional. Ao investir em autoconhecimento, você entende melhor quem você é. Para finalizar essa palestra, deixo uma mensagem para você. A letra da música Viva a Vida, de Felipe Duran, me fala direto ao coração e me inspira a ser a melhor versão de mim mesma nos meus relacionamentos pessoais e profissionais. Espero que essa música de alguma forma desperte em você o desejo de ser a melhor versão de si mesmo. Procuro me sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam e a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer, viva, viva, viva. Procuro me sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam e a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir,